Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Caminho com Mais Exatidão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos ler mais uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23, a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Porque me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqui podemos ver, né, o Senhor fez uma comparação, através dessa parábola, que este homem, ele devia uma quantia absurda, né, em dinheiro. E ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Naquela época, um talento ele equivalia a 35 quilos de ouro. Um talento. E um dia de trabalho, equivalia a um denário, né? Um denário. E 10.000 talentos equivalia a 60 milhões de reais. É muito dinheiro. E este homem, ele não tinha como pagar. Por isso o Senhor fez uma comparação até assim um pouco muito absurda, porque este homem que não tinha com que pagar, ele devia 10.000 talentos e ele pediu misericórdia pro seu senhor para perdoar toda a dívida. Né? Ele pediu que o Senhor tivesse compaixão dele. Ele rogou, ele se prostrou e o Senhor ele teve compaixão deste homem, porque ele ia preso e a sua família ia presa também, seus filhos, sua esposa. E ele rogando, o Senhor teve compaixão, teve misericórdia, soltou ele e, ele recebeu, né, digamos, o perdão de toda a dívida, né? A dívida ficou quitada. E quando esse homem estava indo embora, ele encontra o servo dele, que estava devendo para ele. Estava devendo para ele 100 dias de trabalho. E um dia de trabalho, no caso, era um denário. E se nós for colocar aqui, comparar, né? Comparar os valores das dívidas, a dívida do servo deste homem era uma dívida pequena, porque eram 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. E a dívida que esse homem tinha com o senhor, com o rei, ele era muito absurda. Né? Ele não tinha como pagar. Porque se a gente for para fazer os cálculos aqui, no caso, né, um talento é 35 quilos de ouro, e isso, né, um talento 35 quilos de ouro, e
um denário, um dia de trabalho, e 10.000 talentos, equivalente a 60 milhões em reais, sendo que o homem ele tinha uma vida de 120 anos, isso dá em torno de 43.800 dias, e para ele quitar toda a dívida, ele tinha que viver 164 mil anos para pagar toda a dívida. Então, para ele pagar toda aquela dívida, ele tinha que viver 164 mil anos. E vejamos que ele rogou, ele suplicou ao seu Senhor, e o seu Senhor perdoou toda a dívida. Agora, quando ele sai para ir embora, encontra o servo dele, que devia apenas 100 dias de trabalho. Apenas 100 dias de trabalho. E o homem, ele dizia, não, eu vou pagar, tudo eu te pagarei. Mas ele, sufocando, apertando o pescoço do servo dele, sufocando, e ele pedindo, você deve me pagar tudo. E como ele não tinha dinheiro na hora, ele lançou aquele homem na prisão. E os conservos do rei, que tinha perdoado a dívida dele, viu toda aquela situação. Eles correram lá e falaram, aquele homem a quem tu perdoou, nós encontramos lá. Ele não perdoou o servo dele que devia 100 dias de trabalho. Aí esse senhor ficou irado, mandou chamar este homem. E diz aqui na palavra, né, que então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então, vamos focar agora nesse versículo final, né? Que ele só iria sair até que ele pagasse tudo o que ele devia. Mas esse homem jamais poderia pagar essa grande dívida, essa alta dívida. Por isso o Senhor fez uma comparação exagerada de um valor absurdamente exagerado e muito alto. Porque como que esse homem ele iria, para ele pagar toda a dívida na prisão, ele teria que viver 164 mil anos. Mas o ser humano não tem essa capacidade de viver neste corpo 164 mil anos. Ou seja, então, esse homem aí jamais ele iria poder pagar toda essa dívida. Então o Senhor ele está fazendo uma comparação. Se ele que se fez carne, ele veio até aqui e derramou seu sangue para nos salvar. Ele perdoou toda a nossa dívida, né? Toda a nossa dívida que nós tínhamos com ele. Todos aqueles pecados que toda a humanidade cometeu desde Adão, o Senhor ele tem nos perdoado, porque ele veio para nos perdoar, ele veio para ser um sacrifício para perdão dos nossos pecados. Então agora ele nos perdoou. Então para o Senhor não é justo eu não perdoar alguém, não perdoar a falha de alguém, por mais que pequena que seja, ou grande que seja. É inadmissível para o nosso Deus nós não perdoarmos as pessoas, sendo que Ele nos perdoou, né, uma grande dívida. Ele veio e morreu no meu e no teu lugar. Então o Senhor ele disse para aquele homem que ele não sairia enquanto ele não pagasse toda a dívida. Então podemos ver que a pessoa que ela não perdoa e ela é encerrada na prisão, que o Senhor quer dizer que essa pessoa agora ela vai para a condenação. Ela vai para a condenação eterna. E essa pessoa lá nessa condenação eterna, ela jamais vai poder pagar o Senhor. Não tem como ela pagar o Senhor. Jamais ela vai sair de lá. É isso que o Senhor quer dizer
para nós. Então podemos ver a importância de nós perdoarmos os nossos devedores, perdoarmos aqueles que têm pecado contra nós, aqueles que nos têm entristecido de várias formas, de várias maneiras, mas é necessário nós perdoarmos, porque a oração também do Pai Nosso, ela nos ensina a perdoar os nossos devedores. Assim como nosso Deus também nos perdoa, nós também temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque se nós não perdoarmos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós não vamos entrar naquela cidade maravilhosa que tanto nós almejamos, que é a Nova Jerusalém. Talvez por causa de uma falta de perdão. Por causa de uma falta de perdão, a gente pode ser condenado. E isso é muito sério. Então, talvez você que tem uma mágoa, porque a gente sabe que é difícil perdoar. Não foi fácil para o nosso Deus se fazer carne e ser oferecido como sacrifício. Não foi fácil, foi doloroso. Então, nós sabemos que é difícil perdoar, só que é necessário. Se a gente quer morar no reino dos céus com o Senhor, é necessário perdoar. Não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu. Não importa. Nós devemos perdoar de todas as maneiras. A maneira porque se a pessoa ela não perdoa, ela guarda aquilo dentro dela e aquilo fica ali, fica como se fosse um veneno dentro dela. E por causa dela não liberar o perdão, o que acontece também no mundo espiritual? O mundo espiritual da parte de Deus fica travado. O Senhor já não peleja, não luta mais por esta pessoa. O Senhor não ajuda mais esta pessoa que não liberou perdão. Então as portas do Senhor se fecham para essa pessoa, porque é justo aos olhos do Senhor, porque esta pessoa ela não liberou perdão. E é por isso que às vezes ela não recebe uma cura. É por isso que ela talvez nunca mais tem paz na sua vida, no seu lar, na sua casa. Por isso que as coisas ficam dando sempre errado, porque ela guardou aquela mágoa, né? Ela guardou aquela raiz de amargura no coração dela. Ela desejou não perdoar e na verdade, quem perde com tudo isto, são aqueles que não liberam o perdão. Mas se nós queremos morar com o Senhor Jesus, não tem outra solução, não tem outra saída. Ele tem nos perdoado, então é justo aos olhos do Senhor que também nós venhamos a perdoar também. E dessa forma nós perdoando, nós temos acesso ao reino dos céus. E quando a gente libera perdão, o Senhor ele abre todas as portas para nós, porque o Senhor ele tem nos resgatado. De nenhuma forma ele vai lançar nós fora. Se nós perdoar os nossos inimigos, perdoarmos os nossos devedores, o reino dos céus vai estar de portas abertas para nós entrarmos. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, medite nesta palavra. Esta palavra é muito importante. É muito importante, porque muitos morreram, partiram deste mundo sem perdoar. E quando chegar aquele grande momento, de eles se encontrarem com o Senhor, com um grande juiz lá na glória, o Senhor vai conversar com eles. Eles vão tentar argumentar de várias maneiras, mas o Senhor vai deixar bem claro que o Senhor perdoou toda a dívida e eles não perdoaram a dívida dos seus irmãos, do seu próximo. E por isso eles vão ser lançados num lugar de tormento e vão passar a vida eterna. Então isso é muito triste. Nós não sabemos o dia de amanhã.
Então, eu digo para você que ainda não liberou perdão. Você não conhece o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode ser tarde e pode ser um arrependimento para a vida eterna, para a vida eterna. Porque se a pessoa partiu desta vida para outra, ela já não tem mais chance nenhuma de voltar atrás para tentar consertar, para tentar resolver. Não tem mais chance. Então, por isso que hoje Deus me tocou para mim trazer esta palavra para você que está me ouvindo, e eu não me veio outra palavra no meu coração. Veio esta palavra aqui. Talvez você precisa se consertar com Deus, liberar perdão, consertar o teu altar. Porque o profeta Elias, antes dele invocar o nome do Senhor, ele juntou todas as pedras, né, todas aquelas 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ele restaurou aquele altar. Ele restaura o altar primeiro e depois ele faz a oração, depois ele invoca o nome do Senhor. Porque o profeta Elias, ele sabia que não é de qualquer jeito que o Senhor atende às nossas orações. Porque tinha um impedimento ali. Tinha um impedimento. Porque o altar estava todo desarrumado, estava todo, digamos, estragado. E se ele fosse invocar o Senhor daquela forma, o Senhor não iria atender. Então tinha uma barreira entre ele e o Senhor. Ele teria que consertar primeiro o altar, aquele altar. Então nós devemos nos consertar o nosso altar e pedir perdão para o Senhor, se arrepender dos nossos pecados, perdoar todos aqueles que têm nos ofendido e continuar almejando a Nova Jerusalém, junto do nosso Deus poderoso, chamado o Senhor Jesus Cristo. Então, fica aqui o alerta, através desta palavra, para mim e para você. Glórias ao nome do Senhor Jesus por isto. E eu peço que todos aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, compartilhem, deixa o seu like, e que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo.